Então vamos para a palavra do Senhor. Peço a todos que abram a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, no capítulo 23, no versículo 10. Amém, amados irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então, para que todos entendam melhor a leitura desse versículo, eu vou ler de novo e vou explicar algumas palavras aí que pode não ser do teu conhecimento. Então, havendo grande dissensão, ou seja, uma grande discussão ali, o tribuno, que é um comandante romano, ele então, temendo que Paulo fosse despedaçado, então todos podem imaginar aqui a situação em que Paulo se encontrava ali, sendo pressionado, alguns querendo despedaçar o apóstolo Paulo. Você vai entendendo o que estava acontecendo. Então esse tribuno mandou descer a soldadesca, o que é? Os guardas, né? Uma tropa de guardas. Ele deu ordem para essa tropa que pegassem o apóstolo Paulo, tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Amados, podem sentar-se? Aleluia! Queridos, eu quero iniciar a mensagem de hoje apresentando um título para essa mensagem. E o título é o seguinte: os planos do inimigo podem ser frustrados. Por que isso? Porque eu tenho por certo que tanta gente em nosso meio está vivendo uma espécie de opressão, de pressão, por parte do inimigo de nossas almas, que sempre tem um plano contra aquele que crê. E os planos do inimigo são sempre planos de destruição, para fazer o mal. Agora, ao contrário dos planos que Deus tem para a nossa vida, como diz o Jó, lá no último capítulo do livro que tem o seu nome, depois que ele passa por toda aquela experiência terrível que muitos aqui sabem que ele passou, a experiência das perdas e também da enfermidade que ele teve que enfrentar, depois de tudo aquilo, ele reconheceu que aquilo tudo que ele viveu era, na verdade, planos que Deus tinha para a vida dele, que no começo era tão difícil entender isso, mas ele, como eu já disse, no final, ele entende isso, e então ele declara, no último capítulo lá do seu livro, ele diz assim: porque eu bem sei que tudo podes, Senhor, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém, amados? Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os do inimigo sim, e precisam ser. E quero desde já dizer que o Senhor está mandando uma palavra necessária e uma palavra de consolação, de conforto para todos aqueles que de alguma forma sentem que estão nesta pressão, que houve um levante, que o inferno se levantou. Queridos, então vamos ver aí o versículo 10, que foi o primeiro que a gente leu.
E a gente vai perceber aí, né, o que é que estava acontecendo de uma forma um pouco mais clara. Então você já leu aí que, havendo uma grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, pediu que os guardas pegassem o apóstolo e o escondessem em sua fortaleza. E isso tudo está acontecendo com Paulo, por quê? Porque naquele lugar, quando ele voltou da sua terceira viagem, então naquele lugar, Jerusalém, ele voltou para Jerusalém, e ali ele testemunhava a respeito de Jesus. Em algumas traduções vão dizer que ele testificava, que é a mesma coisa. Porque quando ele era fariseu, quando ele perseguia cristãos, ele não passava por esse tipo de coisa. E isso é o que explica o que acontece com cada um de nós. Basta que você comece a testificar de quem é Jesus na sua vida. Basta que você comece a adorar ao Senhor Jesus. E tenha certeza, um levante do inferno vai acontecer. Você vai incomodar. Você já deve ter percebido isso na tua própria vida. Você está no meio de pessoas, seja do trabalho, seja da família, seja em qualquer lugar, onde for, menos na igreja. Na igreja eu não acredito que seja assim. Mas você pode falar o que você quiser. Você pode soltar a besteira que sair da tua boca, que ninguém vai te recriminar por causa disso. Muitos até vão achar legal, e vão rir do que você está falando, vão aderir ao movimento das bobagens que você fala. Você fala de futebol, você fala de política, você fala mal dos outros, você fala qualquer coisa, e está tudo bem. Mas experimenta falar de Jesus. Diz para mim se você não fica até sem jeito. Diz para mim se não é difícil você chegar lá e falar: olha, Jesus tem um plano na sua vida. Dá até medo. Porque basta que você faça isso, e você já vai começar a ver os bicos. E você vai começar a perceber uma adversidade, uma rejeição. Sim ou não, amados? Faz um sinal para mim, se não é assim. Quantos aqui gostariam de testemunhar mais? Quantos aqui gostariam de dizer mais a respeito do que Jesus falou? Mas você sabe que as pessoas não querem ouvir. Irrita, incomoda. Então você é cancelado, né? Palavra da moda. Você é cancelado, é rejeitado. Quando pediram um rei, no tempo de Samuel, ele se sentiu mal. E conversando com o Senhor, ele disse: Senhor, estão pedindo um rei, eles estão agora me rejeitando, não querem mais um juiz como eu. E o que o Senhor disse para Samuel? Samuel, não é a ti que estão rejeitando, mas a mim. Então, meu querido irmão, se é o teu caso, se você tem tentado caminhar nessa fé, se você tem sentido uma resistência, né? Saiba que isso tudo é mais do que bíblico. E isso tudo é por causa do nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus. E sabe o que o Senhor fala lá no Evangelho de Marcos, num certo capítulo, num certo versículo, que eu não me lembro agora. Aliás, esse eu me lembro, é 13:13, só por isso que eu lembro, mas não tem nada a ver com política não, né? Mas ele disse assim: e vós sereis, presta atenção, vós sereis odiados por causa do meu nome. Ele deixa claro isso. Mas ele também diz, agora no Evangelho de Lucas, agora não sei mesmo nem o número, nada, nem o capítulo, nem o versículo, mas lá diz o seguinte:
mas vós sereis bem-sucedidos, bem-aventurados, justamente quando vos odiarem por causa do meu nome. Quem recebe essa palavra? Amém? Então, por causa do nome de Jesus, esse ódio acontece. Mas vamos lá, o versículo seguinte, que a gente vai ler agora, a gente leu o 10, agora vai ler o 11, diz assim, olha só: na noite seguinte, então você vê que Paulo está lá, escondido do povo que queria despedaçá-lo. Porque assim, viu, irmãos, o povo pode estar querendo te despedaçar, aqueles que estão contra você podem estar querendo te pegar, mas Deus sempre esconde aqueles que o amam, aqueles que estão nos teus caminhos e nos seus planos. Então eu quero dizer desde já, Deus tem um lugarzinho, um esconderijo para você, fica tranquilo, foi Deus que providenciou, Ele estava lá, mas estando lá, o que acontece? Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor. Então quem que se apresentou para Paulo? O Senhor. Que Senhor é esse? Fala o nome dele. Pode falar sem medo. O Senhor? Jesus. O próprio Senhor Jesus aparece para Paulo na noite seguinte e disse o que para ele? Paulo, tem ânimo, se anime, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Pronto. O que Jesus está dizendo para ele? Está dizendo que tinha um plano para ele. E qual era o plano? Paulo, o mesmo que você está fazendo aqui em Jerusalém, falando de mim, testemunhando sobre o meu nome, você vai fazer a mesma coisa lá em Roma. Irmão, será que o apóstolo Paulo foi o único que teve os planos de Deus revelados para ele? Será? Será que você ainda não tem certeza que Deus tem um plano para a vida de todos nós? E se Deus tem um plano para a nossa vida, vamos lá, como é que a gente sabe que plano é esse? Como Ele revela o plano que Ele tem para a tua vida, meu irmão? Será que você vai ter que ficar por aí tentando descobrir assim, meio que sei lá eu, que jeito? Que sentido teria Ele ter um plano na minha vida, mas ao mesmo tempo esconder isso de mim, e eu ter que viver como se fosse um grande, o maior de todos os desafios? Qual plano será que Deus tem para mim? E sair, sei lá, quem sabe, dando chute. Vou fazer isso para ver se é isso, eu vou fazer aquilo para ver se é aquilo, eu vou pregar aqui, eu vou pregar lá. Não é isso, irmãos. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de revelação. Ele diz desde lá dos primeiros livros da Bíblia que as coisas reveladas são para nós, e Ele então revela. E como Ele revela? Será que Deus já te revelou o plano que Ele tem para a sua vida? Você acha que Ele não quer revelar? Pois eu te digo que quer. E como é que Ele faz isso? Ele muitas vezes pode usar um profeta. Isso aconteceu muitas vezes. Ele pode enviar um profeta, como Ele fez, por exemplo, quando foi falar com o faraó lá do Egito. Quem Ele mandou lá? O Arão e o Moisés. Vai lá, fala lá para o faraó que eu quero que o meu povo seja liberto. Ele pode usar, por exemplo, um profeta como Elias, que foi falar com o rei Acabe, para dizer que ia ficar 3 anos e meio sem chover, e que ele deveria se arrepender, porque do contrário a coisa ia ficar preta. Ele pode usar, por exemplo, um profeta como usou Natã, para repreender Davi quando ele estava num caso de adultério. Ele pode usar
um João Batista como profeta para dizer para Herodes que não era certo ele ter um caso com a mulher do irmão dele. Ele pode usar profetas para falar conosco, ele tem seus profetas, e isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas ele também pode falar diretamente. Deus também fala diretamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando ele chegou para o Abraão, né, e falou com voz audível. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Falou diretamente com ele. Com Moisés também, numa outra ocasião, o Senhor apareceu na sarça ardente do deserto e disse: viu, vai lá que eu tenho um plano de libertação para o meu povo, você tem que voltar para o Egito. Ele pode falar, por exemplo, como falou para o rei Belsazar, o neto do Nabucodonosor, usando Daniel. Daniel chegou lá e falou assim: pesado foi o teu reino, você foi achado em falta e ele vai ser passado para outro. Em outras palavras, perdeu. Eu ia falar mané, mas não vou falar playboy. Então, Deus pode usar profetas, Deus pode também falar diretamente. No caso do José, Deus falou diretamente com ele através de sonho. No caso do outro José, o esposo de Maria, Deus apareceu também como um anjo e conversou com ele. Falou: viu, o que você está pensando de Maria não é assim. Então Deus pode falar diretamente. No caso de Paulo, como que Deus falou com ele? Lê a palavra, irmãos. Apresentou-se diretamente a ele. Amém, meus queridos? Porque Deus sempre vai revelar os seus planos para nós. Eu quero aproveitar isso para te dizer que não é um bom negócio você depender de profetas para falar contigo. Essa coisa de dizer: olha, tem lá um profeta, ele revela as coisas, eu vou procurar. Você prestou atenção que normalmente, não é sempre, mas na maioria dos casos, quando Deus usa um profeta, é para repreender. Agora, quando Deus fala diretamente, é para indicar um caminho, é para revelar os seus planos e os seus propósitos. Aleluia! Nessa noite, o Espírito Santo do Senhor tem que ter lugar no nosso coração, para que sejam revelados os planos de Deus para a nossa vida. Quem está concordando aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia, amém? É isso. Vamos lá, meus amados, vamos ler os versículos seguintes. Por exemplo, ao ler o versículo 12, que está aí na tela agora, nós vamos entender que os planos de Deus não são bem do jeito que a gente pensa. Olha o que está dizendo aí. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Olha como o inimigo fica incomodado. A gente às vezes quer fazer um jejum para nos fortalecer na fé, muita gente não entende o que é isso. É porque o inimigo também pode fazer um jejum para te matar. Ó, que ponto chegou. Queriam de todo jeito matar o apóstolo Paulo. Esse é um plano do inimigo para a vida dele. Vamos ver o 13. O que diz? E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Irmãos, mais de 40, incomodados com Paulo. E sabe, às vezes a gente não entende o que está acontecendo com a gente. Tem muita gente se perguntando: o que está acontecendo comigo? Por que eu passo por essas dificuldades? Por que eu estou toda hora sofrendo essas espécies de angústias, sentindo tantas vezes que eu estou sozinho, que não tem ninguém para me ajudar, que eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu oro, sei se a minha oração é boa, mas eu oro, eu busco a palavra,
Eu vou nos cultos achando que eu estou agradando a Deus e que estou adorando ao Senhor. Mas o que acontece, meus amados, é que nós não estamos neste mundo para brincar e para passar bem. Os planos de Deus na nossa vida não significam que a gente vai ficar livre das barreiras, livre dos inimigos. O plano de Deus não é isso. O problema de uma boa parte dos crentes é achar que quando fala que Deus tem um plano na nossa vida, ele liga logo a planos de conquistas. É certo que os planos de Deus são de vitória, mas nem toda conquista é vitória. Conquista é uma coisa e vitória é outra. Por que Jesus disse? De que vale ganhar o mundo inteiro. Isso é uma conquista. Conquistou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Isso é vitória? Isso não é vitória. Então a gente muitas vezes confunde, achando que planos de Deus é já uma chave que Ele deu para abrir todas as portas que estão à nossa frente, e que nós não vamos ter dificuldade nenhuma de chegar onde Ele quer que a gente chegue. Por isso que Deus não revela todo o plano nunca. Por isso que quando o povo saiu do Egito, Ele disse: você vai para Canaã, você vai para a terra que mana leite e mel, mas não deu um mapa para mostrar o caminho. Então Deus, Ele aponta o destino, Ele revela para nós aonde Ele quer que a gente chegue, mas Ele não fala como vai ser o caminho. Mas a gente sabe que tem um guia, a gente sabe que Ele vai conosco, a gente sabe que Ele está ali à frente de nós. É a coluna de fogo à noite, é a coluna de nuvem de dia, e assim nós vamos caminhando com o Senhor. A vida do crente, os planos de Deus, são acima de tudo um caminhar constante na confiança de que Ele está nos guiando. Mas e o inimigo? E esses mais de 40? Vamos ver o 14 também o que diz. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Você acha que o inimigo quer fazer só você sofrer, perder algumas coisas? Não, ele quer ceifar a tua vida. Vocês prestaram atenção no testemunho do Samuel? Prestaram atenção quando ele disse que o que verdadeiramente ele sentiu que o diabo queria é tirá-lo dos propósitos que Deus tinha na vida dele, é eliminar, é matar. Por isso que Satanás te ataca. O inferno não se levanta contra quem não ora, contra quem não lê a palavra, contra quem não prega, não ouve, não aprende, não examina, não busca. Por que o inimigo não se levanta contra esses? Porque fazendo tudo isso, ele está do jeito que o diabo... Como é que é aquele versículo mesmo? Do jeito que o diabo gosta. Apocalipse 23. Do jeito que o diabo gosta. E ele já aprendeu que time que está ganhando não se... Que é o Apocalipse 24, né? O do versículo que a gente está aqui acrescentando. Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua luta? Você já está entendendo que planos de Deus não é sobre conforto, é sobre propósitos. O que ele queria de Paulo era mais ou menos isso aqui que eu vou te falar. E a igreja não tem mais tempo de ficar se pegando em florzinha. Toma uma florzinha, levanta, Fernando, vou te dar uma florzinha para mostrar meu amor para você. Não tem mais tempo disso. Amor já não é mais entregar uma florzinha, irmãos. Amor é ir para cima de Satanás junto. Amar é sentir verdadeira compaixão por aquilo que o nosso irmão está passando.
Então, a gente vai vendo aí, né, que Paulo estava numa situação complicada. Será que ficaria assim? Vamos ver aqui agora os próximos versículos, do 16 ao 19. Vamos ver o que aconteceu. Vamos entender aí, né, o que estava acontecendo com ele. E vamos entender também assim, né, que o que Jesus estava pedindo, estava apresentando para ele como um plano, era algo assim, né, isso que eu ia falar aquela hora e acabei pulando. Se já estava difícil testemunhar em Jerusalém, porque já tinha aí esses mais de 40, um tanto mais querendo despedaçar, matar o apóstolo. Se em Jerusalém, que era a terra dos judeus, e Paulo era judeu, ele tinha cidadania romana, mas ele era judeu da tribo de Benjamim. E se ali, que de alguma forma tinha uns crentes, mesmo que não fosse da mesma denominação, mas pelo menos era crente, era evangélico também, né? Então assim, se ali estava difícil, imagina chegar em Roma, numa cidade que adoravam deuses pagãos, que ninguém sabia quem era Jeová, e ele ia ter que falar lá de Jesus. Não era muito mais difícil, Fernando? Mas vamos aprender uma coisa, irmãos. Deus nunca vai dar algo para nós maior do que a medida que nós podemos suportar. Nem as tentações, nem as provas, muito menos uma missão. Se Ele te colocou para fazer o que você está fazendo, se você é líder de uma célula, se você está liderando uma área ministerial da igreja, se você está cedendo a tua casa para ser casa do Senhor no dia da célula, é porque Deus está te capacitando para isso. Por isso que para um Ele deu 10 talentos, para o outro 5, para o outro 1. Porque o 1 só tinha condição de tomar conta de 1. Ele não vai exigir 10 de quem só pode fazer 1. Esse é um problema. Você querer fazer 10 quando você só tem capacidade para fazer 1. Então o que o Senhor Jesus estava pedindo para Paulo, bom, a gente já sabe que estava na altura dele. Por isso que é Paulo. Por isso que eu sou São Paulino, certo? Brincadeira, irmãos. Vamos cortar essa parte. Credo. Voltando. Aparece aí alguém que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vocês sabiam que Paulo tinha uma irmã? Não, com sinceridade, vamos fazer essa pesquisa aqui, mas não vale mentir, irmãos. Ou você está na casa do Senhor. Quem nunca tinha tomado conhecimento de que Paulo tinha essa irmã que apareceu aí? Levanta a mão, por favor. Eu levantei também, sabe por quê? Eu já tinha lido esse negócio há muito tempo, mas não lembrava mais. De verdade, eu não lembrava mais disso. E aí, se essa irmã dele também era desconhecida, agora tem o filho dela, que se é filho da irmã do Paulo, consequentemente é quem? O sobrinho de Paulo. Olha quem que aparece na história. A gente pode imaginar que era um jovem, um adolescente. A gente não sabe o nome da mãe dele, a gente não sabe o nome dele. É um dos anônimos da Bíblia que aparece do nada, como aconteceu aí. Agora a gente fala que é do nada, mas a gente sabe quem foi que colocou esse menino na história. Quero desde já, irmãos, dizer que a tua história está no controle do Senhor. Você não foi abandonado por Ele quando pessoas se levantaram contra você. Você não foi esquecido, você foi escondido. O nosso problema é que muitas vezes a gente está escondido por Deus e a gente confunde e acha que está esquecido por Deus. Então o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Até aí Paulo não sabia de nada.
Isso pode estar acontecendo com muita gente aqui. A gente está aqui, tocando a nossa vida cristã. Tudo bem que estamos na igreja, mas espiritualmente, nós podemos estar vivendo aquele momento no esconderijo de Deus. Vocês estão me entendendo? Deus não tirou você dos planos dele. Deus está observando tudo o que está acontecendo. Ele está no meio da tua crise. É que a gente não vê às vezes, mas Ele está lá. E aí, sem você saber, Paulo não sabia o que estava acontecendo, que tinha uma coisa armada. Eles pediram para o tribuno liberar o Paulo para ir para um outro lugar, porque no caminho eles estavam armando uma emboscada e matariam Paulo no caminho. Mas o sobrinho dele ouviu. Olha lá, ouvindo acerca dessa cilada, ele foi até Paulo e anunciou para ele. Tinha que ter coragem para fazer isso, irmãos. Ele era só um menino. A gente pode entender que ele era um iniciante da fé. Ao contrário do apóstolo Paulo, que é um gigante da fé. Quem está me entendendo? É um apóstolo, um cargo alto, uma pessoa muito usada pelo Senhor. Depois de sua conversão, ele é extraordinário. Aí aparece um menino do nada, a gente não sabe o nome dele, ele vai, anuncia para Paulo, e o que aconteceu? Vamos ver no versículo 17. Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Segue. 18. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que me trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. Todo mundo está acompanhando, né? Aquele soldado levou o menino até lá ao comandante e disse: olha, tem uma coisa para falar aí. Paulo que falou, o prisioneiro lá, que é romano, hein? Vamos prestar atenção, que o homem é romano. No 19, e o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? Irmãos, olha a importância de um sobrinho de Paulo. Eu tenho certeza que muita gente que ouve essa palavra está precisando de um sobrinho de Paulo. Sim. Alguém que tome coragem para ajudar. Alguém que consegue perceber, observar o que está acontecendo na tua vida. Não para te julgar, mas para ajudar, para estender a mão, para representar aquele que vai ser usado por Deus para frustrar os planos do inimigo. Onde estão os sobrinhos de Paulo aqui na igreja? Levanta a mão. Onde estão os sobrinhos de Paulo? Onde estão aqueles que estão dispostos a ajudar? Onde estão aqueles que estão dispostos a correr riscos para ajudar alguém? A colocar verdadeiramente a mão na massa, sem ser conhecido, sem esperar ser grande primeiro. Porque do dia que o Senhor Jesus te chamou, Ele também derramou sobre você do seu Espírito, para que você tivesse capacidade de fazer a obra do Senhor. Você não foi chamado para assistir, mas chamado para participar. Que negócio é esse de achar
que só os grandes têm que fazer, que é o pastor quem tem que orar, que o pastor é quem tem o poder. Deixa eu te dizer, Paulo é o missionário mais importante da Bíblia, o mais usado pelo Senhor, e naquele momento, a vida dele dependia do que o seu sobrinho ia fazer. Era o pequeno sendo usado para salvar o grande. Quem está entendendo, faz um sinal assim. E por que o Senhor te colocou aqui nessa noite? Para dizer que você tem a mesma condição. Para você olhar para os teus líderes, para o teu pastor. Fala, Jeová. E entender que ele também sofre perseguições. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui como testemunho de que o maior sofrimento da minha vida, Deus sabe qual é, o maior de todos os tempos. Eu tenho 60 anos. O maior dos meus sofrimentos tem uma causa. E a causa é o nome de Jesus. Se eu não estivesse aqui com este microfone na mão, testemunhando de quem é Jesus na minha vida, eu não teria esse sofrimento. Sabe o que significa isso? O Senhor me mostrou que eu preciso de vocês. Eu preciso da sua oração. Eu preciso da tua ajuda. Eu só vou poder ajudar alguém se você me ajudar. Então eu tenho certeza que como Deus neutralizou, como Deus frustrou os planos do inimigo, que estavam ali todos armados, todos já ali, tudo certo já para acabar com Paulo. Vamos ver o que aconteceu? Olha a partir do versículo 20. Disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Por quê? Vê no 21. Mas tu não os creias. Isso é o sobrinho de Paulo falando com o tribuno. Isso é aquele jovem, é o pequenino na fé, é o liderado sendo usado a favor do líder. Está lá diante do tribuno com aquela coragem. Não era fácil isso não, irmãos. Ele podia ser na hora confundido e falar: viu, vai com seu tio lá também. Está defendendo seu tio? Vai para a cadeia também. Aí ele falando para o tribuno, né? Porque mais de 40 homens, dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, até de fazer um jejum lá, de não comerem nem beberem até que o tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Ou seja, assim que você der a ordem para tirar ele daqui, para levar para outro lugar, no caminho vão matar o meu tio. Versículo 22. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo governador, saúde.
Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Aleluia! Quem viu o livramento aí? Faz um sinal com a mão. Você está vendo que o Senhor tem livramento para a tua vida também? Então vamos ficar de pé. Vamos, diante desta palavra, meus amados irmãos, compreender que tudo isso é para nós, que ninguém é grande ao ponto de não precisar de ninguém. Se você sente que está precisando de alguém, saiba que foi sobre isso que o Senhor veio falar ao teu coração. Muitos acham que pastor não sofre, muitos acham que o líder da célula é fortão ao ponto de tocar aquele grupo sem nenhum problema, como se na casa deles não passassem por tribulações iguais. Foi preciso um adolescente para salvar o maior missionário da história. A obra do Senhor está precisando de sobrinhos de Paulo, aqueles que frustram os planos do inimigo, não aqueles que atiçam mais, não aqueles que ajudam a apontar, ajudam a criticar, ajudam a esmagar, mas aqueles que se levantam. Deixa eu dizer uma coisa, quem hoje é um sobrinho de Paulo para a vida de alguém, entendam isso, amanhã você também terá um sobrinho de Paulo na tua vida. Amém, irmãos? Porque é impossível no reino de Deus plantar ajuda e colher solidão e colher abandono. Se você planta cuidado hoje, você vai colher amanhã os mesmos cuidados. Amém? Não é isso que diz a palavra? O que se planta colhe? É isso ou não? Então vamos lá, irmãos. Talvez você tenha entrado aqui precisando do sobrinho de Paulo, e aqui tem gente que não está buscando título, aqui tem gente que não está temendo agir por você, e essa então é uma noite de se entregar aos planos de Deus, noite de tomar uma decisão, não levar em conta apenas as circunstâncias, os levantes. Quem sabe tem também contra você mais de 40, não sei, talvez mais de 80, talvez tenha um só que vale mais do que 100. E muita gente tem pensado em abandonar a carreira, justamente por causa das adversidades. E na última quinta a gente viu que esse apóstolo, ele pôde bater no peito e dizer o quê? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu não deixei pela metade, eu não larguei. E acima de tudo, ele não perdeu a fé, ele guardou a fé. Quem recebe essa palavra no coração nessa noite? Então saia daqui, meu amado irmão, sabendo que Deus está cuidando de você, mas que você não pode desistir, porque Deus tem um plano para a tua vida. Amém? Baixa a tua cabeça, coloca a mão no teu coração e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, Senhor, que por testemunhar do teu nome,
tantas vezes é odiada, tantas vezes é rejeitada, tantas vezes até zombada. Muitos, nessa hora, diante destas coisas, desistem. Outros nem tomam conhecimento de que um levante tão grande está acontecendo contra ele. Por isso sofrem e não sabem por quê. Mas o Senhor nesta noite veio falar ao nosso coração e colocar em nós, Deus querido, a certeza de que o Senhor nunca nos abandona, de que o Senhor tem sempre um lugar, um esconderijo para nós, e que mesmo quando nós não sabemos, o Senhor sabe. Quando nós não conhecemos, o Senhor conhece. Quando nós não percebemos, o Senhor já percebeu tudo e já proveu um sobrinho de Paulo para frustrar os planos do inimigo. Esse é o desejo do meu coração, e assim eu peço por toda a igreja agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos digam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.